Muito bem. Então, vamos à nossa atividade prática. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o tutor de vocês, sou o professor Giancarlo Brustolin, tá? E trabalho aqui na Uninter há um bom tempo ensinando essa disciplina. Eu terei aí o grande prazer de orientá-los também nessa atividade. Então, vamos entrar um pouquinho no conceito de criptografia, só para introduzir, antes de entrarmos propriamente na atividade prática. Vejam lá, a criptografia, de fato, é um método de conversão de uma mensagem, de um texto claro, né, em uma mensagem cifrada, com o objetivo de evitar que um atacante, que uma pessoa que não seja o objetivo, que não seja o receptor desta mensagem, receba o decriptográfico, enfim, intercepte essa mensagem e obtenha dados que ele não deve obter. Essa é a ideia da criptografia. Então, basicamente, você tem uma mensagem clara, uma mensagem compreensível por qualquer um, ela passa por um método de cifragem. Esse método de cifragem utiliza uma chave de criptografia, ou seja, não é só um algoritmo, mas a esse algoritmo é associada uma chave. Depois, essa mensagem cifrada, ela é transmitida por um meio de comunicação qualquer. No nosso caso aqui, nós vamos supor um meio de comunicação efetivo, um meio de comunicação, um canal de telecomunicações, né, para o qual você deve transmitir os dados em binário. Né? Então, nós vamos transmitir os dados em binário, e se esses dados forem interceptados, porque eles estão cifrados agora, né, mesmo que a pessoa decodifique esses dados, retire eles do binário e coloque eles novamente em caracteres, esses caracteres serão incompreensíveis, né, sem o conhecimento do algoritmo de cifragem e da chave criptográfica. Bom, essa mensagem binária chegará ao receptor e lá você terá o algoritmo reverso e também uma chave de criptografia, né, de decifragem. E com o uso do algoritmo reverso e a chave de decifragem, nós obtemos novamente a mensagem original. Essa é a ideia de uma criptografia de maneira bastante genérica. No nosso caso, nós vamos tratar da criptografia simétrica. E na criptografia simétrica, a chave de cifragem e a chave de decifragem é a mesma. Se usará a mesma chave. E mais do que isso, nós vamos usar um método, um algoritmo, que é o algoritmo Shor. Né? Um algoritmo, de maneira geral, para que ele codifique a mensagem, ele pode ser implementado em hardware. Existem, enfim, hardwares dedicados à criptografia, pode ser implementado em software e pode ser implementado em hardware mais software, ou seja, pode ser uma combinação de um hardware com um software. No caso da porta lógica Shor, né, ela normalmente é implementada em software, mas ela pode ser implementada em hardware também, que é muito rápido e muito fácil de ser implementar uma porta Shor também em hardware. A tabela verdade da porta Shor, revisem lá nas operações booleanas, né? A tabela verdade da porta Shor é essa que está apresentada aí. Ela dá sempre o valor 1 unitário, né? O binário 1, quando as entradas são diferentes, né? Quando as entradas forem iguais, ela dá o valor 0, né? Muito bem. Como que se usa uma porta Shor para realizar a criptografia? Para realizar a criptografia com o uso do Shor, você, então, transforma o texto claro em binário, e aqui nós estamos dando um exemplo, né? Se transformar, por exemplo, a letra C, né, maiúscula, em binário com o uso da tabela ASCII2, né? E o resultado da transformação do C em binário pela ASCII2 é aquele binário que está ali, 01000011. Vamos supor que tenhamos uma chave criptográfica qualquer, uma aleatória. Eu aqui vou colocar a chave B6 hexa, né? O número hexadecimal B6. O número hexadecimal B6, vocês já sabem transformar, aprenderam isso lá na primeira aula, né? A chave desculpe, o número hexadecimal B6, ele é transformado em binário diretamente, né? E aí ele é equivalente a 10110110. Bem, agora para gerar a cifra, você faz o Shor entre o caractere transformado e a chave.
Mas, como vocês já aprenderam lá nas aulas de lógica booleana, de operações booleanas, né? Vocês sabem que a operação booleana só é possível bit a bit. Então, você terá de fazer a operação entre um bit do texto claro, que é a letra C nesse caso, e um bit da chave criptográfica. Então, é o que está sendo feito ali, né? Então, você faz o XOR. Vamos começar aqui da esquerda para a direita. Qualquer método é válido, né? Mas vamos começar da esquerda para a direita só para esse exemplo. Então, temos lá no texto plano 0 e na chave criptográfica o bit 1. XOR 0 com 1 dá 1. É só aplicar a tabela verdade. No próximo passo, temos lá o XOR de 1 com 0, que dá 1. Depois o XOR de 0 com 1, que dá 1. E assim sucessivamente, né? Então, teremos uma cifra gerada a partir da realização da operação lógica XOR entre o texto claro e a chave criptográfica. Bom, como eu falei, na criptografia simétrica, a chave de encriptação é a mesma da chave de decriptação. Então, quando quisermos decodificar essa mensagem, basta nós utilizarmos a mesma chave criptográfica, que nesse caso era o B6, né, em hexa, e aí fazer novamente o XOR, porque nesse caso nós estamos usando o algoritmo de criptografia, o XOR. E aí, então, o XOR, ele tem essa reciprocidade. Você utiliza o XOR na encriptação e utiliza a mesma porta-XOR na decriptação. Aí vejam lá o fenômeno, né, que é a reciprocidade, que fazendo o XOR da cifra com a chave criptográfica, você obtém novamente a mensagem, o texto claro anterior, né? E é justamente essa propriedade aí da porta-XOR como algoritmo de encriptação, né, de criptografia, que nós vamos usar para fazer a nossa atividade prática, certo? Então, vamos lá, a nossa atividade prática. Codificar as 8 primeiras letras de seu nome por criptografia simétrica pelo algoritmo elementar XOR, utilizando uma chave criptográfica baseada em seu RU, o seu registro da UNITA, né? Após a obtenção da cifra, decodificá-la, comprovando a reciprocidade do processo. Então, somente esse enunciado deveria ser suficiente para que vocês já realizassem a atividade prática. Mas, como nós estamos aí nas primeiras atividades práticas de vocês, a gente vai então esmiuçar um pouco mais, detalhar um pouco mais o que é para ser feito, para que vocês entendam como são esses processos. Que nas próximas disciplinas, que serão certamente disciplinas mais complexas, né, de aplicação e tal, vocês já tenham essa prática, né, já desenvolvam essa prática nessa disciplina. Então vamos lá. Bom, a gente falou em codificar as 8 primeiras letras do seu nome. Por que isso? Porque tem pessoas que têm nomes um pouco longos, né? Vamos ver esse nome aqui, Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador, né? E aí por aí vai. Esse é o nome do nosso querido amigo Dom Pedro II, não é isso? Imagine se a gente pedisse para o coitado Dom Pedro II fazer essa atividade prática de matemática computacional, ele não se tornaria rei do Brasil, né? Queria desistir por aí, né? Mas então, para evitarmos esse problema de que tem pessoas que têm nomes um pouco mais longos do que outras, a gente vai só codificar as 8 primeiras letras do seu nome, né? Então veja aqui, no caso do Dom Pedro, né, as 8 primeiras letras é Pedro de A. Mas, professor, mas e aquele espaço entre uma coisa e outra? Mas nós não contamos como letra, mas nós não podemos esquecer de codificá-lo depois, né? A gente já vai voltar a esse tema, mas veja, eu só contei as letras, não contei os espaços, mas isso não significa que eu não precise codificar o espaço. Se eu não codificar, eu vou gerar alguns nomes. Depois, na decodificação, eu vou gerar alguns nomes estranhos, não é bem isso? Outro fato interessante é que a tabela ASCII, que vocês vão utilizar, nós já vamos falar dela, ela diferencia letras maiúsculas de minúsculas, né? Então, por isso é preciso ter cuidado. Bom, vamos lá. Então, nós falamos aqui em utilizar a tabela ASCII. O que é a tabela ASCII? É uma tabela de conversão que é a mais usada hoje, mesmo nos processos computacionais, para converter um caractere em um binário, né? Procure, então, na internet tabela ASCII. Sempre quando forem fazer uma busca, busquem em sites confiáveis. O que são sites confiáveis? Sites de fabricantes de equipamentos, sites de universidades, né? São sites assim
que as pessoas que lá publicam têm uma responsabilidade por aquilo que fazem, né? Nesse caso aqui, ó, eu peguei um pedaço da tabela ASCII lá da Universidade de São Paulo, né, naquele site ali. Então vejam lá, aqui na tabela ASCII tem lá, por exemplo, como que se codifica em binário o espaço. A gente falou dele lá no nome, né? Então, ele é codificado daquela maneira, ó, 0010 e depois uma sequência de 4 zeros em binário, né? E o decimal equivalente é 32, né? Muito bem. Depois das letras maiúsculas, eu peguei segmentos da tabela. Quando vocês acessarem a tabela, vocês verão que a tabela tem todas as letras, os caracteres especiais, etc, né? Peguei só um pedaço aqui para podermos exemplificar como fazemos a conversão do nome Pedro, espaço D, espaço A maiúsculo, né, em binário. Então, vejam lá. Para fazermos a conversão da letra P, nós devemos buscar na tabela ASCII o P maiúsculo. Então, vejam lá, o P maiúsculo na tabela ASCII está ali naquela parte azul da tabela, ali no exemplo que nós demos aqui, e ela é codificada como 0101 e depois 0000. Professor, mas por que você separou os 4 primeiros bits dos outros 4 bits? Bem, porque uma máquina computacional trabalha sempre com bytes ou com múltiplos de bytes, né? Convenciona-se representar um byte através de 2 nibbles, que são 2 pedaços, duas metades do byte. Assim como quando se escreve em decimal um número, 1150, por exemplo, você coloca 1.150, não é isso? Por que você coloca esse ponto em português? Em inglês é vírgula, né? Mas em português, por que você faz isso? Faz isso porque é uma convenção, para facilitar a leitura. Assim também, em binário, convenciona-se você separar os nibbles um dos outros por um espaço e separar o byte um do outro por 2 espaços. É uma convenção. Precisa fazer assim? Não, mas é bem mais conveniente, porque, veja, fica fácil de ler lá, né? Dá para se comparar com facilidade o que nós falamos da conversão da letra P, né? Encontrar facilmente onde é que está o primeiro nível, o segundo nível e assim sucessivamente, né? Muito bem. Aí, então, o primeiro byte é a letra P. O segundo byte da conversão, ele será o E minúsculo. Então, nós vamos ali naquela fração verde da tabela e vemos lá que o E minúsculo, ele é 01100101, certo? E depois, qual a próxima letra? O D minúsculo. Aí vamos procurar na tabela e vamos encontrar aquilo que está lá. Bom, eu não vou fazer todo o nome ali, né? Mas é essa a lógica. E quando codificarmos o O, depois codificaremos o espaço. O espaço é 00100000, que está ali na tabela que vocês estão vendo. Muito bem. Então, esse é o primeiro passo, é a conversão para binário dos caracteres do nome. Nesse caso, do Pedro. Veja, é o seu nome, os outros caracteres do seu nome, não do Dom Pedro, né? Nenhum de nós é rei aqui no Brasil, né? Então, não usaremos o nome do Pedro, a não ser que você se chame Pedro, naturalmente, né? Mas use o seu nome. Muito bem. Vamos em frente. Então, codificar as 8 primeiras letras do seu nome por criptografia simétrica, pelo algoritmo Shor, né, utilizando uma chave criptográfica baseada em seu RU. Aqui vem o próximo problema. Como que nós vamos criar uma chave criptográfica baseada no RU? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vou ilustrar, né? Suponha que o seu RU é 0000456. Certo? Você pode imaginar várias maneiras de transformar esse número em um binário. O que eu recomendo? Que você faça a conversão direta. Lembra como faz? Está lá na primeira aula, né? Divisões sucessivas e tal. Então, se convertermos diretamente este RU para binário, ele resultará naquele binário que está ali, 11001000. Bem, como que ele está dividido ali? Ele está dividido em nibbles, né? E depois em bytes. Mas agora, veja, a gente precisa normalizar, porque as máquinas computacionais utilizam somente bytes e múltiplos de bytes. Então, nesse caso, a gente teria que complementar lá o primeiro byte, que só tem o dígito 1, né, com zeros. Porque o byte 00000001 é igual a 1. Né? Os zeros à esquerda, eles não alteram o valor. A gente só colocou ali para criar um byte, senão não será possível fazer a criptografia. Mas agora a pergunta é a seguinte: esta chave criptográfica que está ali, 0000000111001000, é uma boa chave?
Eu já digo de antemão que não é. Por que ela não é? Porque tem muitos zeros no início. Mas, professor, você colocou eles lá, sim, mas eu coloquei para gerar o byte. Só que deixar dessa maneira, o que vai acontecer? O short de uma coisa qualquer com zero vai dar a própria coisa. Então, você perderá praticamente um byte inteiro que não haverá criptografia, né? Efetivamente, você analisando o resultado. Por esse motivo, essa não é uma boa chave. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ali, por exemplo, substituir esse primeiro nibble, que está todo a zero, por 1101. Por que por 1101? Porque dá uma boa variação, né? Então eu só coloquei isso. Mas agora não é mais o meu RU. Sim, mas veja que o enunciado pede uma chave baseada em seu RU. Você poderá, então, fazer algumas adaptações para gerar uma chave mais forte. Por que eu estou insistindo nisso? Porque esse é um dos itens de avaliação dessa atividade. Gerar uma chave mais forte. Essa chave está boa? Está boa. Talvez o teu RU ele tenha mais dígitos, e aí quando se converter vai dar um número de bits e, consequentemente, de bytes maior, o que é melhor, né? Só tome o cuidado de padronizar em bytes. Mas, professor, o meu RU deu ali um monte de bits, e aí eu ainda vou ter que fazer... Não, mas você pode cortar um pedaço, né? Usar 5 bytes do teu RU, por exemplo, só, e o que sobrou lá, o pedacinho que precisaria colocar zeros, se despreza. E se explica isso no seu trabalho. Olha, eu fiz a conversão, deu isso aqui, e eu achei que eu podia desprezar esse pedaço, ou eu achei que deveria usar também esse pedaço, mas acrescentar. Enfim, explique por quê, mas a explicação, ela não é pelo lado assim, fica mais fácil desse jeito. A explicação tem que ser assim, a chave que eu gero com essa modificação é uma chave melhor, mais forte. Essa é a explicação. E por que ela é mais forte? Vocês vão explicar lá na atividade, no trabalho de vocês. Certo? Muito bem. Então é assim que se gera a chave. Né? Tá, e aí? Aí eu vou pegar o texto claro, que era lá o Pedro de A, né? Que foi transformado em binário com o uso da tabela ASCII, e fazer o XOR com a chave. Então, aqui eu coloquei lá o texto claro em cima, ali, tá vendo? E depois a chave. A chave tem 2 bytes nesse caso. Por que tem 2 bytes? Porque eu converti lá de binário de decimal para binário, e quando fiz isso, gerou lá 2 bytes, eu ajeitei o primeiro byte porque ele tinha muitos zeros, né, e gerou essa chave. E agora, professor, o que acontece? Porque, veja, a letra P está ali, né, que é o primeiro byte ali do texto claro, o E está ali, depois vem o D, mas daí acabou a minha chave, não é isso? E agora, como que eu faço? O que vocês acham? Como que faz? Porque, vejam, esse é o problema de toda a criptografia. Os textos, normalmente, são páginas e páginas de texto, não é isso? Que são criptografados. E, obviamente, você não vai gerar páginas e páginas de chave criptográfica. Né? Aí você acaba tendo que escrever chaves criptográficas para cada texto, uma chave diferente. Então, não é assim, né? A chave criptográfica ela é trocada entre o emissor e o receptor, né? Uma única vez, e então ela tem um tamanho fixo. E agora, como que faz? Como que faz, meu aluno? Como que faz? Repete a chave. Repete a chave. Mas e se chegar no final e sobrar a chave? Não, tudo bem, repita o que for necessário para complementar todo o texto. É claro que você precisa codificar. Mesmo que a última vez, a última repetição lá da tua chave, sobrem bytes para fora, né, da chave. Não se preocupe com isso, despreze-os, não vai codificar nada, né? Porque o short só é possível entre 2 bits. Entre um nada e um bit não é possível. Né? Então, não vão codificar lá, sobrou chave aqui, eu coloquei mais texto plano em cima. Não, daí parem, a codificação para no final do texto plano, ok? Muito bem. Então, vejam lá, aqui eu fiz o short do texto claro com a chave. Depois, tentem fazer esse short aí e ver se o que eu fiz está certo. Né? Esse short, o resultado desse short é a cifra, ou mensagem cifrada, certo? E agora o que nos resta fazer? Voltando ao enunciado, né? O enunciado diz assim, após a obtenção da cifra, decodificá-la, comprovando a reciprocidade do processo. Então, você vai, como é que decriptografa? Como é que você decodifica? Bom, você vai, porque é uma criptografia simétrica, você vai repetir a chave.
e vai usar o mesmo algoritmo. Por quê? Porque o Shor é um tipo de algoritmo que ele é recíproco. Ele tanto codifica quanto decodifica. Nem sempre é assim, mas nesse caso é. Né? Muito bem. E aí, olhe lá. Você pegou a cifra, que é aquilo que obtivemos ali no slide anterior, tá ali. Aí copiamos a chave, aquele vermelhinho ali que é a repetição da chave, né? E aí fizemos o XOR entre a cifra e a chave. E vejam que o que aparece ali é novamente o texto plano. Eu copiei embaixo o texto plano só para compararmos, né? Vejam ali que é a mesma coisa. Né? E aí você pode pegar o texto plano, e deve fazer isso lá no seu trabalho, pegar o texto plano e transformá-lo através da tabela ASCII novamente no seu nome. Né? Deve aparecer o seu nome com os espaços, tudo certinho. Com as letras maiúsculas onde elas devem estar. É isso que deve aparecer no final. Certo? Daí vocês podem comparar os dois textos e aí terão concluído a atividade prática. Essa é a nossa atividade prática. Tá, mas aí a pergunta que sempre se faz é a seguinte, mas professor, como que eu apresento a atividade prática? Eu tenho que fazer capa, eu não tenho que fazer capa, eu tenho que colocar meu nome, eu não tenho que colocar meu nome. Bem, meu aluno, existem regras para um trabalho acadêmico. Agora você está no curso superior, existem regras para um trabalho acadêmico. Nós não vamos ser muito exigentes nesse primeiro momento com as regras, mas existem normas de tamanho de letra, espaçamento, tamanho de parágrafo. Existe uma série de normas técnicas que estão lá na ABNT. Né? Então, se vocês buscarem na internet em normas técnicas de trabalhos acadêmicos, vocês vão encontrar as normas da ABNT e elas irão lá. Mas, nesse momento, a gente vai tentar usar mais ou menos como se redige um artigo científico. Né? Então, os artigos científicos, se vocês forem lá no Scholar Google, tem uma série de artigos científicos lá, vocês podem olhar como é que eles são formatados. Nós vamos tentar ir mais ou menos. Nós não vamos ser muito gente nesse momento, mas seremos no futuro. Né? Então, ocorre de alunos, por exemplo, tirarem 0 num trabalho, depois de passarem semanas fazendo um trabalho porque erraram o nome do arquivo. Que estava escrito nas instruções, o nome do arquivo tem que ser assim. Né? E aí, quando isso vai para o corretor externo da Uninter, o corretor externo olha o nome daquilo está errado e já dá 0 e pronto. Né? Então, vocês já têm esse cuidado, assim, já desde esse momento. Né? Façam o nome do arquivo de vocês já como o trecho do nome lá de vocês, né? E o RU de vocês. Porque vai facilitar muito para o corretor, porque ele abre lá uma série de arquivos, são milhares de arquivos que ele corrige. Então, se o nome do arquivo não tiver com o teu nome ali, o teu RU, ele vai ter dificuldade de entender de quem ele corrigiu. Então já façam isso por padrão. Né? Coloquem lá o seu nome, o seu RU, como o nome do arquivo para mandar. Né? Façam isso nessa disciplina já para criar esse hábito de identificar bem o arquivo. Porque senão você manda lá trabalho. Imagine quantos trabalhos tem, né? Mais de 1000. E aí o corretor vai sofrer. Né? Então tenham pena lá do corretor, né? Vamos cuidar. Mas aí então, nesse trabalho, vocês devem usar aí um modelo semelhante a um artigo científico. Esse artigo, inclusive, de criptografia aqui, ó, que está nessa apresentação, é um artigo bacana. É um artigo bacana para vocês lerem. É um artigo bem básico, assim, ele vai mostrar os primeiros tipos de criptografia. Bacana, se vocês quiserem ler, leiam, não só para ver o formato, mas porque realmente ele é bacana. Mas o primeiro item de um artigo científico é a identificação. Vocês viram ali, né? O nome, no caso do artigo, né? E o nome do autor. Né? No nosso caso, a gente deve, de bom tom, incluir também a disciplina, né? Que vocês estão fazendo e o curso que vocês estão fazendo. É de bom tom fazer isso, porque facilita lá para o corretor, né? E evita que às vezes tem duas pessoas com nomes próximos, né? E aí pode dar problema. Então, para a gente evitar isso, identifique-se com o seu nome, põe o seu RU, põe o seu curso, põe a disciplina, né? Tudo ali naquele primeiro momento ali da identificação. Depois, o resumo. Um artigo científico tem um resumo dizendo o que é o artigo em si. Nesse caso, o enunciado já é o resumo. Então, vocês podem simplesmente copiar o enunciado lá. E daí, depois, uma introdução teórica. O que é introdução teórica? É mais ou menos isso que eu fiz com vocês. Mas, olha, tem criptografia, simétrica, repete a chave, e nós vamos usar o XOR, porque o XOR é recíproco. Texto pequeno, não copiem, porque plágio, além de ser crime, o plágio ele leva a nota 0. Então não copiem. Vocês podem usar um trecho de alguém, até meu, aqui o professor falou lá, vocês podem usar o trecho, mas tem que citar. Né? Aí tem normas para citar.
Nesse momento não se preocupem muito, basta citar trecho de fulano de tal. Né? Mas citem, porque passa lá por um detetor de plágio e aí, se houver plágio, por mais que tenha todo um trabalho, porque daí eu converti em binário, não sei o quê, mas fez plágio, tem por resultado nota 0. Então, cuidem. Muito bem. Depois do resumo e da introdução teórica, vem o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é propriamente você colocar lá o teu nome, né, as letras do teu nome, a tabela ASCII, fazer a conversão, colocar a chave. Lembre-se de explicar como é que vocês obtiveram a chave. E aonde que eu explico como que eu obtive a chave? Aí no desenvolvimento mesmo. Você vai dizer, vou usar essa chave tal, escolhi por causa disso, fiz assim, fiz assado. Explique. Gaste um pouquinho de dedos digitando. Né? E, por fim, uma conclusão. Essa conclusão é evidente, né? Quer dizer, utilizando o algoritmo Shor, que é recíproco, né? Com a mesma chave, você consegue codificar e decodificar, né? Sem que o texto sofra nenhuma deturpação, não haja nenhuma perda de consistência do texto, certo? Esse arquivo de vocês, ele deve ser postado em PDF. Então já vejam, resolva esse problema antes, porque daí tem aluno que fala, professor, no dia que eu fui fazer, eu descobri que eu não tenho um conversor de PDF, que quando eu converto, eu em vez de usar o Word, eu resolvi usar, sei lá, um outro editor de texto, quando eu converto, mas daí desconfigura tudo, e aí, putz, então, resolva esse problema antes, né? Não chega na data lá, porque daí não tem solução. Certo, meus amigos? E por fim, a última coisa é como que esse trabalho vai ser avaliado. Ele vai ser avaliado assim, ó. A avaliação será composta de 3 itens básicos. O primeiro é a escolha da chave criptográfica. Então lembram que a gente falou? Expliquem, escolham para que ela seja consistente, para que seja uma chave criptográfica forte, enfim. Então, aí o corretor vai dar 30% da nota em função dessa escolha. 50% da nota pela criptografia em si. A criptografia é a conversão para binário, e depois do binário, o processo do Shor, e depois o processo do Shor invertido e a comprovação. Né? Isso vale 5 pontos, 50% da nota. E, por fim, a apresentação justificativa, técnicas e bom uso do português tem peso 2, 20%. Então, escrevam direito. Né? Leiam o que vocês escrevem, vejam se está acentuado, se tem plurais, se no final dos verbos, que são casa, tem o R. Às vezes a gente fala assim, eu vou abrir a porta, mas não pode escrever abrir a porta, eu vou abrir a porta. Então, desculpem assim, essa insistência, mas é que às vezes a gente ali no digitar, né, você acaba comendo algumas coisas, então olhem, leiam com cuidado o que estão escrevendo, porque 20% da nota é isso, é você escrever um bom português, conciso, técnico, objetivo. Né? Mas, professor, isso não é um curso de português. Não é. Mas a questão é a seguinte, português é a nossa língua, é a nossa linguagem. É assim como quando vocês vão codificar uma coisa lá em linguagem C, em Python. Né? Se você usar... O que acontece se você, na hora de codificar, você cria um erro de sintaxe? Não funciona o software, não é isso? O teu compilador vai gritar e tal, mas não vai funcionar o software. Né? É a mesma coisa quando você usa a linguagem da comunicação verbal que é o português. Se você não usa um bom português, não vai funcionar e você vai perder 20% da nota, pelo menos. Né? Porque às vezes é tão confusa a maneira de explicar que se torna impossível entender o que o aluno queria dizer. Meus amigos, essa é a explicação, né? Essa é uma atividade avaliativa. Infelizmente, vocês não podem mandar uma tutoria lá para mim e dizer assim, professor, não entendi nada, eu quero que me explique como é que faz a atividade. Não dá, porque é uma atividade avaliativa. Né? Mas agora, se por acaso em alguns itens você tiver uma dificuldade, né? Aí pergunta lá, pô, mas e se o Shor, não sei o quê, não entendi o Shor de 1 com 1, por que não é? Né? Aí, tudo bem, isso é uma coisa que é uma dúvida pertinente, mas a gente não tem como orientá-los mais do que esse vídeo já o faz para que realizem a atividade prática. Né? Vocês entenderão porque é uma atividade avaliativa. Além disso, a gente vai abrir o fórum para que vocês conversem entre vocês. Né? Eu tive essa dificuldade, troquem ideias. É como se estivessem na sala de aula. É uma sala de aula virtual, né?
Mas é uma sala de aula. Troquem ideias entre vocês, conversem. Eu tenho essa dificuldade, eu fui codificar isso, não consegui. Eu fui escrever a conclusão, não sei como é que escreve. Enfim, conversem entre vocês. Eu sempre leio o fórum lá. Se é necessário intervir, eu intervir. Mas, de maneira geral, eu, como tutor, não interfiro no fórum para permitir que vocês troquem justamente ideia. Porque quando eu falo alguma coisa no fórum, não diz, o professor falou isso e pronto, né? Acabou. Né? Então, não. O ensino superior é uma oportunidade de crescimento e construção conjunta do conhecimento entre vocês como alunos e eu como um facilitador do processo apenas. É um pouco diferente o ensino superior do ensino fundamental do ensino médio, no qual o professor intervém diretamente no ensino. Aqui não. Aqui o professor vai intermediar o crescimento de vocês, porque, aliás, eu sou muito humilde em dizer que eu não sei muito pouco. Né? Estudei um monte, mas sei muito pouco, e certamente vocês me superarão muito em breve. Né? E eu espero que isso aconteça. E a maior satisfação aí para o professor é ver um aluno, né, se dando bem, enfim, crescendo na vida. Muitos bons estudos para vocês, né? Realizem a atividade prática com calma, né? Sigam o procedimento que está aqui, vai dar tudo certo, né? E nós nos veremos aí em outras disciplinas mais para frente no curso de vocês. Muito obrigado pela paciência de me ouvir todo esse tempo, hein? Nossa Senhora! Muito obrigado. E vamos lá.